Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, tô fazendo uma live meio que em cima da hora, né? Sem aviso prévio algum, foi algo que eu resolvi agora, né? Começar a conversar com o Kainan, que é meu filho, e nós vamos falar um pouquinho de como foi toda a história, toda essa trajetória, né, para que vocês possam ouvir os dois lados, né? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, que vocês possam aprender alguma coisa, né, com essa live e que ela também possa, de certa forma, trazer até esperança para vocês. Eu vou... Kainan nunca fez live, então deixa eu ver se eu tenho que... Tá, entrou. Agora eu tenho que convidar. Ai, Jesus. Tá. Aceitei. Ah, tô vendo teu pé. Pronto, já virei aqui. Oi? Já virei a câmera aqui. Só se você puder mostrar um pouquinho mais assim, acho, é, acho que assim fica melhor. Ficou melhor? Tá um pouco escuro, né? Não, mas dá para ver porque eu tô com aquela luzinha aqui, ajuda bastante. Tá. Bom, então, Kainan é meu filho, tá com 30 anos, né, Kainan? 30 anos. Apresen- 30. Apresentou esquizofrenia. Aos 19, na verdade, foi quando teve seu primeiro surto psicótico, mas o que eu quero, Kainan, é que você conte pra gente, né, para essas pessoas que estão assistindo você agora, ou que vão depois, posteriormente, assistir essa live, como começou? Você começou com as drogas, né? Então, fala um pouquinho para nós aqui, por que você procurou as drogas, que drogas você utilizou, centraliza aí você. Consegue me ouvir então? Puder chegar mais perto para acho que sair um som melhor. Tá. Tá bom Beleza, então? Dá pra ouvir? dá. Então tá bom. Bom, eu comecei a usar drogas, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu estudava num colégio, eu entrei aqui em 1998, num colégio de freiras, né? Eu fiquei 8 anos nesse colégio, de 98 a 2006, né? E então tinha um amigo meu que estudava no outro colégio, num colégio particular, um colégio mais caro aqui de Curitiba, é Dom Bosco, não sei se tem nas outras cidades do Brasil, nos outros estados, enfim. E lá era um colégio que era melhor. E era um colégio bom, só que infelizmente na verdade é o seguinte, eu fui para aquele colégio, como eu estava na adolescência, para mim assim, da adolescente assim, tem muito aquela eu era muito meio para baixo assim, sabe? Eu não era muito animado assim, era mais quieto, né? Era mais quieto na minha, jogava bola e tal, mas eu sempre que falava baixinho assim, falava meio que para dentro assim, sabe? Bem introvertido assim. E nesse colégio eu lembro que o colégio você podia um dos fatores é que você podia usar roupa normal, roupa que você usa em casa, assim, né? E lá Sem no, seu uniforme, né? no Dom Bosco, no colégio que eu ia, né? Que eu fui, que eu me mudei. No Sagrado, que é o colégio de freira, Ciesc Sagrado, Centro Integrado de Educação Sagrada Coração, ali não tinha que usar uniforme. E daí, no Dom Bosco, que foi para onde eu mudei, que meu amigo estudava, lá era uma coisa nova. Então eu vi assim, pode parecer besteira, mas assim, para quem é adolescente, na época assim era uma coisa nova. Então assim, aquela série de hormônios na época, né? Então eu lembro que eu tinha um rosto cheio de espinha assim na cara. E daí tinha uma menina que eu gostava no colégio lá, que assim, eu era popular, porque estudava desde ali no Sagrado, né?
eu estudava desde 2000, desde 98 lá, estudei 8 anos, então todo mundo me conhecia. E hoje em dia eu não, a gente percebe assim mais quem é popular, quem está nas redes sociais, essas coisas. Então, para mim, na época era uma coisa diferente, era usar roupa, mostrar para os outros assim roupa que você, roupa colorida, basicamente isso. Porque era uma coisa que me trazia alegria, assim, sabe? Era uma coisa de adolescente, que tá para baixo e tal. Pode parecer besteira, mas não é. Enfim, eu fui para lá, não foi só isso. Foi um dos fatores também que aquele colégio era melhor. Eu realmente frequentava o pessoal que tinha mais poder aquisitivo. Enfim, e eu fui para lá e os meus amigos estudando lá comigo e tal, né? Foi acho que um ou mais, um bem amigo meu foi para lá também. E esse não se envolveu com drogas. Esse tinha cabeça no lugar e tal, e não tinha tanto problema psicológico quanto eu. Eu acredito que problema de saúde, assim, enfim. Não foi só isso que me diferencia dele, que me diferenciou dele. Mas enfim, eu sei que quando eu fui para lá, era uma coisa. Eu estudei no ensino médio, né? No Dom Bosco. Então, foi primeiro e segundo ano, né? E terceiro ano no Dom Bosco também na uma do vestibular. Mas no primeiro e no segundo ano, eu acho que eu comecei quando eu tinha 16 anos, se não me engano. Como eu fui pra lá, eu tinha aquela cabeça assim que eu via aqueles filmes assim dos Estados Unidos, do norte-americano, que tinha aquele pessoal que jogava futebol americano, aquele cara loiro, forte, do olho verde, olho azul, sei lá. E daí a mulherada fala: "Nossa, eu quero ser igual a esse cara". Pra mim, na época, aquilo não tinha futebol americano, tinha esporte, futebol normal. Mas pra mim, o que era diferente na época era o uso de drogas, assim, principalmente a maconha, né? É difícil pegar uma pessoa que começa cheirando cocaína ou usando droga assim mais pesada, né? Pra mim, na época, aquilo era uma coisa nova, porque quando a gente, no primeiro e no segundo ano, eu não lembro quantos anos eu tinha, acho que eu tinha 16 quando eu fazia a primeira vez maconha, né? E eu lembro que na saída, por exemplo, toda sexta-feira, ali era uma região mais privilegiada aqui, perto de onde eu moro, mas é mais um pouco mais longe de onde eu moro, mas é uma região mais privilegiada. E eu lembro que diferente do Sagrado, né, que é mais próximo, enfim. Eu lembro que na saída do colégio ficava um pessoal de óculos escuros assim e tal, com roupa tipo de marca assim, né? Que o pessoal assim ele ficava na saída de uma praça ali. Daí, toda hora que dava saída, aquele formigueiro, todo mundo saindo, e tinha o pessoal que ficava com roupa, com óculos escuros da Oakley lá e tal. E pra mim na época eu gostava, né? Roupa de surf, assim, mais largado, mas sempre de marca e tal. E pra mim, como eu era muito novo, era tudo muito novo pra mim, eu tinha aquela curiosidade do jovem, né? E aquela necessidade de querer que existe hoje não só para os jovens, né? Mas aquela necessidade de você querer fazer parte de um grupo, né? De uma tribo, né? Entre aspas, fazer parte de um grupo, né? E eu lembro que tinha um pessoal que não fumava maconha lá fora, mas eu lembro que tinha um acontecimento assim, parecia que era um chamariz assim, e daí de repente tipo o pessoal ia pro outro bando, aí começou a surgir o boato, aquele ali fuma maconha, sei lá, não sei. E daí eu sei que eu falei, não vou usar, né? Mas eu lembro que depois da saída, toda sexta-feira, a gente ia pro Shopping Cristal, que é aqui perto daqui, Curitiba é aqui perto também. E daí ali no shopping ia todo mundo, o pessoal do Positivo, do Bom Jesus, do Dom Bosco, pessoal de colégio particular, colégio que tinha muita mulher, muita menina, mulher bonita, o pessoal de dinheiro e tal, e é todo quanto é tipo de tribo, né? E os surfistas, as patricinhas que chamava na época, os playboy também, os ricos, né? Quem mais? Os que usavam roupa de futebol, é, várias tribos, né? Então, eu lembro que eu ia no Cristal e um dia eu peguei e falei assim, não. Eu cheguei para um amigo meu e falei assim, eu demorei para tomar essa decisão de querer experimentar. Eu fiquei com o pé atrás.
Mas como eu digo hoje, eu, eu não tinha, eu sabia que era errado, mas eu não tinha noção das consequências. Claro, é evidente que se eu voltasse no tempo, com certeza eu não teria usado, não teria tomado a decisão que eu tomei, de ter experimentado. Eu cheguei pro meu amigo e falei assim, ó, cara, eu quero experimentar, eu quero fazer parte de um grupo e tal. Mal sabia eu que os meus verdadeiros amigos, os verdadeiros amigos descolados, vamos dizer assim, eram os meus amigos de verdade, eles não usavam drogas. Eu sabia que eles não usavam, mas mal sabia eu que futuramente eles que seriam os descolados, vamos dizer assim, né? E eu sei que eu deixei de andar com os meus amigos, de verdade, porque eu vou falar desse primeiro dia. Eu cheguei para um amigo meu, de longa data, e falei assim, ó, cara, eu quero experimentar. Você tem certeza? Eu falei, quero, cara. Mas assim, era aquela coisa de jovem, né? Eu tinha acho que 16 anos, não lembro quantos anos eu tinha. E eu lembro que eu peguei e falei pro meu amigo, falei, quero experimentar. E daí ele pegou e falou, então tá bom. Daí eu fui lá, experimentei. Só a sensação que eu tive, eu senti numa escada, assim, e eu peguei sob o efeito da droga, né? Eu falei, nossa, que coisa estranha, parece que eu tô amortecido, assim, mas assim, nada demais. Aí foi o problema que é, tinha um vício psicológico, né? O vício psicológico ele faz com que você queira a situação, né? Os amigos, entre aspas, né? Mas é basicamente isso, é assim que começou. E aí eu peguei e fui, continuei com esses meus amigos, entre aspas, né? E acabou foi essa vez que eu fiz a primeira vez o uso. De maconha, né? Maconha, maconha, maconha. Depois vieram outras, Vieram outras. as piores, né? Então, pois é, as piores. Quando que você decidiu parar de usar droga, Kainan? Eu decidi parar de usar E droga, você bastante incomodou, né? incomodei bastante. Bastante sofri, né? Com você, É. com as drogas, com bebida. Pois é, e eu sofro hoje, né? Eu sofro hoje porque eu pago as consequências, né? Uhum. Mas é isso, É, mas o importante foi que você reconheceu que isso te fazia mal, que te faz mal, sim. né? É. Você conseguiu um dia deixar as drogas, né? Porque você não deixou, você deixou que as drogas, por um determinado tempo, dominassem você. Uhum. Você já não permite mais isso. E isso é muito importante, você ter essa conscientização, Sim. né? Uhum. Porque a gente sabe os perrengues que uma família passa com um familiar que usa drogas, né? Às vezes você chegou bêbado, drogado, Uhum. de te buscar em festa lá no fim do mundo, lembra? Lembro, Caído lá na estrada, lembro, é. Pois é, né? sim. 2 horas da manhã lá onde a polícia não entra à noite, eu entrei para te pegar, caído no chão. Mas deixa claro pro pessoal aqui que também não era. Deixa mais claro pro pessoal, senão vai achar que eu ia na favela pegar droga lá, né? Não, não era isso. Foi numa dessas festinhas de universitária, né? Não sei. Eu lembro bem. E, Kainan, conta pra gente, então. Você perguntou pra mim como que fez eu parar de usar droga, né? Oi? Você perguntou pra mim o que fez eu parar de usar droga, né? Isso. Ah, foi quando eu peguei e aceitei o. Primeiro eu comecei a amadurecer aos poucos, né? Perceber que eu tava perdendo os meus amigos de verdade. Meus amigos de verdade de infância estavam crescendo na vida, estavam se formando na faculdade, fazendo faculdade, se formando. E eu indo em festa e tal, eu falei, não, pera aí, comecei a refletir, falei, não, pera aí, eu preciso parar e amadurecer. Então, e o uso dos medicamentos também, né? Os medicamentos ajudou. Primeiro aceitar o uso dos medicamentos, né? E tanto que eu tomo até hoje. E atividade física, enfim, basicamente isso. Mas você se recorda que no início do tratamento, primeira internação tua, que você saiu do hospital, você chegou em casa, você tomou os medicamentos e de repente você
achou que você não precisava mais tomar os remédios e jogava fora, né? Faz tempo isso já. Não, sim, mas é para que as pessoas saibam, porque tem muita família que passa por isso, a maioria acho que passa por isso, por esse processo de não aceitação da doença e do medicamento, né? E o que que foi importante para você, né? Aceitar tudo isso, que você tinha um transtorno mental, que você tinha uma condição que você necessitava de um medicamento para o resto da tua vida. O que que fez você tomar essa consciência? Como é que é a pergunta? Não entendi, desculpa. Tem como repetir, por favor? O que fez você decidir tomar os medicamentos, levar a sério o teu tratamento medicamentoso? Ah, Porque no início você jogava fora o remédio, você não hum, tomava, você tinha que é, botar escondido para você, hum, né? uhum. Porque na verdade eu comecei a ver que você estava sofrendo muito, né, mãe? Você estava sofrendo muito, né? A minha família estava sofrendo. Mas daí começou a pesar a consciência também, né? Porque ninguém fica jovem para sempre, né? É o que eu falei, eu sabia que era errado, mas não tinha noção das consequências, né? E comecei a refletir, comecei a parar e falar, não, tem que amadurecer, tem que virar homem, né? Tem que ser independente e tal, ainda depende de você, mas não dependo mais das drogas agora, pelo menos, né? É. Mas teve Mas você todo. teve recaídas, né, Kainan? Tive recaídas, tive recaídas. Agora, não, teve assim, a prática, a saúde, né? Eu sempre fui de esporte também, né? Mesmo tempo que eu usei entorpecentes, eu praticava esporte. Então, querendo ou não, tinha uma química que ocorria que vamos dizer assim, limpava um pouco o meu organismo, né? Mas agora é só saúde, não tem mais droga. Então, antes tinha droga e atividade física, agora é só atividade física e os medicamentos, né? Tem as sequelas, Uhum. lógico, mas agora fazer o quê? Não tem como voltar no tempo, né? Mas estou arrependido. Mas a saúde mesmo E sempre me ajudou, assim, atividade física e tal, né? E fora o fato de você também, que é o que eu falei, ver você sofrendo e tal, né? Enfim, basicamente isso. como que foi? Conta um pouquinho para a gente, assim, você teve um período de muita rixa com a tua irmã, né? Aquela coisa de que vocês tinham os arranca-rabo ali, que ela achava que você também era vagabundo, preguiçoso, né? Conta um pouquinho para nós como que era para você enfrentar isso, você tendo o transtorno, ela tem um temperamento mais forte, e vocês tinham. Fale a importância de aceitação. Qual que é a importância da família aceitar a condição, sabendo diferenciar. Opa, sabendo diferenciar quando é que você não está bem da esquizofrenia e quando você está com a tua personalidade ali, que você está querendo, né, dar um de mané. Como assim? Eu não entendi. Como é que é? Não, assim, Entendeu? falando da minha irmã, por exemplo, falando da minha irmã, primeiro começar falando da minha irmã, né? Eu nunca, assim, é comum o irmão se desentender, né? Isso é comum. Só que assim, como é que eu posso dizer? Principalmente a maconha, quando eu usava maconha, né? Então, às vezes eu ficava estressado, e eu tava estressado e eu queria. Daí eu fumava e ficava relaxado, tudo bem. Mas eu chegava em casa e falava, puta, agora eu quero ficar em paz, sabe? E daí eu chegava em casa, abria a porta, via os cachorrinhos e tal. E daí, sei lá, assim, às vezes eu não sei explicar, era parte da minha doença. Mas assim, eu nunca deixei de. Eu já desconfiei e tal da minha irmã, assim, no sentido dela. Aquela coisa de ficar. Da minha cabeça ficar assim, puxa, acho que ela tá querendo, tipo, fazer. Tomar uma decisão. Tomar uma decisão que vai me afetar. Assim, no sentido de, eu vou tomar uma decisão séria e tal. Mas assim, eu sempre fui na minha, né? Eu chegava, ia pro meu quarto, ficava com a porta fechada, via televisão, botava música, e pra mim, quando eu ficava sozinho aqui, era uma festa, né? Porque eu me sentia mais à vontade. Agora, mas assim, eu sempre amei minha irmã, eu sempre. Tanto que as pessoas que eu mais amo na família, assim, é ela, você e minha avó. Lógico, tem.
meu tio e tal, mas assim, basicamente quem convive mais comigo, né? Quem morou todos esses anos comigo foi você e a Tata, né? Então, Sim. então isso é comum, né? Tipo, de rixa de irmão, assim, ainda mais quando tá naquela fase hormonal e tal, adolescência, né? E uma, Travando. uma fase difícil. Aí com o uso de droga ainda aí complica tudo, né? Então, é culpa minha, né? E fala pra gente então, Kainan, o que afetou também para você a falta da figura paterna? A falta da figura paterna eu vejo até hoje como uma possibilidade que eu perdi, né? Mas eu não pude escolher isso, né? Mas eu digo assim que o meu tio ele faz esse papel, né? Apesar de eu não falar muito com ele, mas assim, eu sempre quis um pai querido, assim, um pai amigo, né? Um pai que fosse meu amigo, né? E como eu não tive pai, eu não vou ficar me vitimizando, falando que a vida foi difícil, até que pode até se que pudesse influenciar, né? Porque a situação seria diferente, acredito eu. Pelo menos a presença dele seria ao meu ver seria outra situação, ao meu ver. Claro que é depender de uma série de fatores, mas eu sinto vontade assim. Às vezes o homem tem que ter um momento só de homem, né? Assim como a mulher também. Quer fofocar com as amigas, quer fofocar com, sei lá, quer falar das paqueras e tal, e às vezes não Papo tem de muita homem, né? vontade de... Oi? Papo de homem. É papo de homem. Homem às vezes quer ter papo de homem e mulher quer ter papo de mulher, né? Eu pelo menos penso isso. Às vezes pode ser que se eu não tenho esse papo com homem, eu fico sozinho e tal. Me isolo, enfim. Agora, eu acredito isso. Pode ser que tem hora que ninguém consegue ficar 100% sozinho a vida inteira. Não consegue, é muito difícil. Então tem que ter amigo e tal. Então o pai que eu queria em casa era um amigo, um homem de confiança que eu chegasse em casa e falasse, puxa, hoje eu vou ficar com meu pai, pedir uma pizza com meu pai, vou dar uma volta, domingo vou no Parque Barigui jogar bola com ele, sei lá. Essas coisas assim, né? Ir pra praia. Eu tenho um homem de confiança, um amigo de confiança, né? Não que eu não tenha amigos de confiança, mas o pai seria do meu sangue, né? Então, acredito que seria uma situação diferente. Bom, você tem um pai que não é teu pai de sangue, né? É, Mas que te dá carinho, te dá amor, embora vocês não se vejam também, mas pelo menos ele sempre lembra de você, né? sim, verdade. Ele é o pai E do na verdade, coração. se for parar pra pensar bem, ele é meu padrasto, né? Porque pela lei ele é meu pai. Mas como geneticamente eu não vim dele, então era meu padrasto, né? Então, Não sei, padrasto, a gente só dá esse nome quando o pai verdadeiro morre. Como o teu ainda está vivo, bom, tá. não sei. Outra coisa, Kenan, fala pra gente sobre a tua tentativa de suicídio. Como foi? Por que você fez? Como você fez? E como que você se sentiu quando você tentou o suicídio? Bom, na verdade foi quando eu tava passando por um momento muito difícil na minha vida, né? O Brasil inteiro tava passando, acredito eu, mas eu tava passando por um momento muito turbulento na minha vida e eu lembro que eu tive uma relação com a Scarlett, né? Com a mãe do meu filho. E é que eu não queria ter tido o filho, né? Eu não queria, não foi programado, não, hoje mudou, mas na época, porque ele me surpreendeu, né? Mas na época não foi com ela, eu não queria ter filho com ninguém naquela época, não era com a pessoa que eu queria e não era na época que eu queria. Daí foi um dia que ele veio aqui em casa e aí o cabelo tava soltando um jatinho de vômito, né? E aí ele eu comecei a falar com esse cara, falei, ó, pera aí, vou pegar a cadernetinha do médico aqui, né? Ver porque ele tá soltando um jatinho de vômito. Tava escrito na caderneta que se tivesse soltando um jatinho de vômito era para levar pro hospital, pro médico. Era como é que é? Uma dica, né? Uma ajuda. E aí que tava na caderneta. E aí eu falei pra ela, minha avó tava aqui, não lembro se minha avó tava aqui, não lembro. Estava Não aqui. lembro. Mas acho que minha avó também tava aqui, não lembro. Não Não, sei se eu tava. estava em São Paulo. Ah, tá. Então tá.
E aí eu sei que daí a Scarlett falou pra mim, a mãe do meu filho falou, ó, você tá querendo questionar a minha capacidade materna e tal? Eu falei assim, não, nada a ver, só tô falando que tá escrito aqui. Daí eu sei que daí a gente acabou discutindo e tal, a Scarlett acabou se descontrolando e tal, perdendo a paciência, né? Ela é bem tranquila, assim, bem na dela também. Mas daí acabou que, não sei que ela ficou, tipo, ficou nervosa, assim, ficou, ela é bem parecida comigo nesse aspecto, assim, é bem calma, assim, e tal, só que pra tirar ela do sério, assim, se ela se altera e fica brava. Mas enfim, daí eu lembro que daí eu sei que ela foi pra casa, né? Ela botou o Felipe no carrinho e falou que ia. Daí a gente falou, não, pera aí, fica aqui, né? E aí ela pegou e foi. Daí a gente ficou preocupado. Aí foi quando você e minha mãe, né, falou assim, ó, se acontecer uma coisa com ele, você vai pagar pro resto da tua vida, uma coisa assim. Uma coisa assim, você falou, não lembro. Daí sim, então, daí eu peguei, puxa, minha vida tava terrível, né? Eu tava completamente sozinho, sem amigo nenhum, sem informação nenhuma e tal, né? Passando por um momento difícil. Daí não queria ter tido filho naquela época, né? Daí minha mãe foi lá e tipo falou aquilo. Aí eu doente e tal. Ah, não, cara, minha vida tava terrível. Não foi só aquilo, não foi só aquilo foi o estopim, mas assim, foi um conjunto de coisas, né? Uma série de fatores, enfim. Aí eu peguei e tentei suicídio, né? Será que eu posso falar como? Não vou falar como aqui, vai que tem gente depressiva vendo aqui, né? É, melhor não. Mas o que que você sentiu? Ah, quando eu fui no hospital, eu lembro que primeiro eu fui pro hospital, não lembro exatamente como é que eu lembro o Levei, príncipe, né? foi? Eu que levei você. Ele que levou, não lembro. Eu lembro que eu tava no hospital, eu tava deitado na cama, oi? Eu com a tua irmã que te levamos. Ah, não lembro. Eu sei que eu tava no hospital, não lembro da data lá, mas eu lembro que eu tava no hospital. Daí eu tava sentado lá, eu tava deitado, e aí assim, eu, eu ficava deitado, de repente parecia que vinha um choque assim em mim, assim, uma coisa que fazia me acordar, que me fazia acordar, e daí eu levantava assim, e aí eu tava, e daí eu lembro que você me dava água assim, e daí a sensação que eu tinha assim, eu pensava assim, puta, eu acho que o médico não sabe qual que é o problema que eu tenho, porque nem você sabia como que eu tentei, né? Só, só, Não. só me levou lá pro hospital. E daí quando eu tava lá, eu lembro que tipo, eu desligava assim aos poucos, aí de repente eu acordava. Tipo aquela coisa de filme, assim, que tem um anjo que tá te dando um choque, ou o médico tá te dando um choque, assim, pra te reanimar, né? Uhum. É justamente isso que acontecia, parecia que acontecia comigo. Que eu tava E você deitado, gritava assim, bastante. Você gritava, você delirava e alucinava bastante. tá, eu não lembro disso. Eu lembro. E daí eu lembro que eu falava, mãe, eu não quero morrer e tal. Daí, assim, né, depois do susto que eu tomei, né? Mas foi isso, eu tentava, parecia que eu tava assim, que eu tava deitado assim, parecia não, eu tava deitado, daí eu tava me desligando aos poucos assim, daí de repente eu acordava assim, tipo um choque no coração assim que me fazia levantar e ficar acordado. E daí eu falava assim, mano, não quero morrer. Daí você dava um copo de água pra mim e tal. Mas assim, a sensação que eu olhava que você tava comigo assim que fazia que estava indiferente assim para mim assim, sabe? Que não fazia muita diferença. Não sei se você não sabia o que tinha acontecido, enfim. Eu lembro que, e antes disso, antes de chegar no hospital, eu lembro que eu pedi pra dormir com você, né? E daí eu pedi pra dormir com você porque eu sabia que pra mim ia ser a possibilidade do último dia da minha vida, né? E aí eu sei que daí eu comecei a falar enrolado e tal. Aí apontei pros remédios ali e tal, né? Daí você falou, quer ir no hospital? Eu falei, quero. Daí foi quando aconteceu Você isso que eu falei. me leva para o hospital, É, que eu tô morrendo. isso. Foi fechando a tua traqueia, né? Disso eu não lembro. Ah, mas eu lembro. Quem não estava bem era você. Eu tava esperta. Sim. E Kainan, até estava falando agora e me fugiu um pouco. E fala da importância de internar, a gente sabe que nem sempre não é um ambiente maravilhoso, não é nenhum hotel, nenhum spa, mas o quanto é importante você fazer um tratamento hospitalar, às vezes estar num hospital psiquiátrico. Por que que é importante?
Porque a última internação sua foi a teu pedido. É, Você mesmo falou que era melhor, você queria internar antes que você cometesse uma loucura, né? Que você estava com medo de você ficar agressivo e machucar alguém. é, sei. Tá, então como você quer que eu fale da minha última internação ou de todas as minhas experiências? De todas. É, eu não lembro de todas, foram umas. Eu não lembro quantas foram, você lembra quantas foram? 4. 4 vezes. Bom, eu lembro que as que eu. Geralmente, quando você não quer ser internado, você tá lá na clínica, é um momento muito complicado, porque primeiro a pessoa tem que. Eu lembro que com com a experiência que eu tive das pessoas que eu convivi lá, tem muita gente que não quer tomar o remédio, tem gente que não aceita, né, o tratamento, acha que não tem a doença, acha que é uma coisa passageira, uma coisa que não é importante. Não é importante tomar os medicamentos, né? Não é importante. A pessoa acha que não é importante a pessoa ser tratada, né? E assim, por exemplo, assim, é um local assim que você tá lidando tinha a minha parte que era particular, mas tinha a área assim, a área livre que você convivia com todos os grupos, todas as alas, né? Então, assim, mesmo na minha ala, que era ala particular, ainda tinha um pouco de perigo, né? Porque é como se fosse, vamos dizer assim, um presídio muito mais livre, vamos dizer assim, né? Porque, na verdade, você pode conviver tranquilamente lá se você tomar os medicamentos, só que tem a situação do perigo, né? Acontece. Porque tem muita gente, você botar um monte de gente que precisa fazer tratamento convivendo uma com a outra, você é obrigado a conviver com diversas, com variedades, né? Com diversas situações de doença, né? Enfim, Também de agressividade, alguns mais tranquilos, outros mais agressivos, né? sim, é verdade. Mas eu lembro que, por exemplo, tinha uma parte lá que você tinha que era a hora que você tinha hora para tudo lá. Aí você tinha que se barbear lá. Por exemplo, uma coisa que eu reparei que é um perigo. O que eles fazem na hora de você se barbear? Você tem que ir lá na cabine, pegar a gilete e todo mundo pode pegar nesse determinado horário. E daí tem as câmeras lá, enfim, mas não sei, não dá para confiar, porque cada um vai pro seu quarto, vai no espelho, molha o rosto, faz a barba, e aí você sai com a gilete para devolver para ela. Nesse momento pode acontecer muita coisa. Então, então é um Tanto perigo. contra si próprio, quanto você, de repente, né, machucar alguém, né? É lógico. Exatamente. Tinha muita gente cortada lá que se corta os pulsos e tal, né? Eu nunca tive coragem de cortar o pulso. Tentei suicídio de outra forma, mas cortar o pulso pra mim, nossa, daí eu tenho medo dessas coisas, né? Mas assim, é o que você falou, bem isso mesmo. Fazer tanto mal pra si quanto pro outro. O meu medo era que um outro fizesse pra mim. Mas assim, é uma coisa que eu reparei que é um perigo. Além do perigo de você estar lá convivendo com outras pessoas, de saber se as pessoas estão em outro ritmo que você. Às vezes, por exemplo, eu me desentendi com um rapaz lá, né? E acabou que acabei dando um soco nele, porque meu coração foi a mil. Então, ali meu coração foi a mil, eu identifiquei com o perigo e falei, vou agir com instinto, com o meu instinto. Acabei machucando o rapaz, né? Enfim, hoje eu penso seriamente se eu estava certo ou se eu estava errado. Machucou dois, né? Ah, não lembro, mas não Arrebentou, lembro. arrebentou a boca de um e quebrou o dedo do que foi. É, E não foi intencional. Eu sei porque a assistente social falou para mim, a psicóloga falou para mim, que não foi intencional, porque foi na hora que ele foi te segurar, você fez assim, ó, não me segura. E nessa que você fez assim, não me segura, você estava nervoso, estava agitado e quebrou o dedo do rapaz. é. Aí foi para outra ala, né? E foi para a ala do SUS, não foi, Kenan? Eu fui para a aula do SUS, e por incrível que pareça, o pessoal da aula do SUS parecia que era mais unido do que o pessoal da aula particular lá. Porque lá, Uhum. sim, eles são um pessoal que gosta de praticar atividade física, raspa a cabeça, eles assim, são um pessoal assim, acho que são mais ativos, assim, sabe? Do SUS?
Não, que tem o SUS. É que eu não lembro se acho que só, da ala masculina. Não, tinha. A minha unidade era a ala. Como é que é? A greca, né? A primeira greca. Greca. E a do lado da gente era Olha, Borges. Eu fui pra Borges. Tinha outra lá no fundo lá, que daí eu acho que lá SUS. era SUS também, mas daí era uma ala mais longe e tal. Ali nesse dado Borges aí não parecia ser um pessoal assim que não era muito, não parecia ser um pessoal tipo da aula assim comum, assim como é que fala, São mais mil. pública, não parecia ser pública, parecia ser particular também. Mas assim, eu fiquei com eles A tranquilamente, diferença ali é o número de leitos dentro do quarto, né? não sei. É, porque esse do SUS que você ficou tinham bastante leitos, Uhum. né? Mas eu me lembro que quando eu fui te visitar lá, eles te tratavam muito bem, o pessoal do SUS lá, o pessoal bacana, né? Que É, ficaram no mesmo quarto. eles me receberam muito bem lá, me receberam muito bem mesmo. Convivi com eles e tal, e foi bem tranquilo. Eles assim me trataram muito bem, assim, como eu falei, o pessoal muito unido, assim. Tinha até oração que eles faziam junto lá, assim, foi o pessoal mais assim comum, assim, sabe? Lá na particular era mais assim, onde eu ficava lá era mais assim, tinha as diferenças, mas assim, acho que era até mais seguro, não sei, enfim. Não sei se era mais seguro, nas duas que eu fiquei foram boas. Uhum. E, e fala pra gente então, Kainan, você quer falar sobre os surtos que você teve ou não? Eu nem lembro dos últimos surtos que eu tive, eu lembro que da última vez Na praia, você quer falar sobre ele ou não? eu posso falar, não tem problema nenhum. Então, Mas como foi? eu não, do último surto que eu tive foi que eu pedi para ser internado, foi porque eu lembro que eu tava no shopping lá e eu tinha tomado muito muito refrigerante muito refrigerante, muito chá. E assim, só que assim, eu tava muito mal comigo mesmo, assim, sabe? E aí eu lembro que tava tudo dando errado na minha família, na minha vida, assim, eu tava eu acho que até na minha família, com você, com a avó, com a Tata, tava tendo muitas diferenças, assim, mas eu tava assim, eu não sei se eu tava muito irritado, acho que eu tava muito irritado. E eu não sei explicar como é que é a minha doença, eu não sei como é que funciona exatamente, né? Eu sei que é aquilo, que meu cérebro tava em formação e tal, que predisposição genética a desencadear a doença, daí que poderiam ter se manifestado caso eu não fizesse uso de entorpecentes. Aí eu fiz o uso, foi estopim, que acendeu a doença e tal. Mas assim, eu não procuro a fundo saber como é que é a minha doença, assim, não me considero uma pessoa normal. Então, pra mim, a última vez que eu fui, o último surto, vamos dizer assim, não foi surto, né? Pra mim foi uma crise nervosa, né? Que eu ficava nervoso e tal, e era isso. É que você pediu para ser internado, né? É, Nessa exatamente, última. exatamente, mas. Mas o surto que você teve lá em Balneário Camboriú. Ah, sei lá na praia lá. Isso acontece, né? Eu fiz uso de maconha, né? E eu lembro que eu tava com os meus amigos na praia, como eu amo muito aquela praia, e quando eu quero ficar lá por exemplo, senti que não aproveitei, eu lembro que teve um dia que eu tava com meus amigos lá, e daí eles foram embora. Daí eu falei, cara, eu não quero ir embora agora, eu não aproveitei direito aqui. Porque eu amo muito aquela praia é maravilhosa, cara. Contato com a natureza, a mulherada bonita, carro importado, poxa, pessoal legal andando lá. E aí foi quando eu lembro que eu fiz uso de maconha, fui maconha lá, burro, né? E, Eu, eu não lembro se eu bebi. Mas eu sei que eu cheguei lá e eu lembro que eu tava com o celular, com o relógio, e com outra coisa, não lembro o que que era, chave de casa, não lembro. E aí eu lembro que eu comecei a pensar assim que eu era muito inteligente, que eu tinha muito poder e tal. E daí eu tinha um rapaz que estava dançando lá, um moreno com uma chapinha no cabelo lá. E parecia ser homossexual, não sei o que aconteceu. Eu sei que daí ele tá dançando assim, daí eu fiquei olhando pra ele, achei engraçado. E daí eu não sei o que aconteceu, que não sei, minha cabeça criou coisa assim que
que ele tava assim se sentindo mal e tal, e de que eu era tipo, uma pessoa que podia ajudar ele e tal, não sei. Daí eu sei que eu comecei a rodopiar na areia assim, e daí caí na areia assim, comecei a engolir areia assim, eu comecei a respirar areia, comecei a engolir areia assim. E aí eu sei que eu deixei meu celular lá, minhas coisas e tal. Daí, tipo, ficou na areia meu celular, meu celular, minha chave, se não me engano, Carteira. carteira, isso, exatamente. E daí eu peguei e fiquei nu, assim, porque eu queria, achava que meu órgão genital precisava respirar, né? Daí eu fiquei nu, daí, mas assim, eu não sei o que aconteceu, eu fui um surto, não sei explicar como é que se passa o surto, foi o que aconteceu, o que passou na minha cabeça que eu me lembro foi isso. Mas foi por causa do uso da maconha, né? Eu tava sob o uso da droga. Então foi basicamente isso, né? Foi isso. E daí foi quando eu fui detido, né? Que eu lembro que eu sentei num banco lá e tal. E daí esse rapaz que eu falei que era moreno, tava com chapinha na cabelo, no cabelo. Ele falou assim, ô cara, você não pode ficar mostrando o teu órgão genital pra todo mundo aqui e tal. Tem criança aqui e tal, não sei o quê. Eu falei assim, eu sei, cara, é verdade e tal, mas assim, não foi aquela coisa assim que eu tava rindo do que eu tava fazendo, que eu tava esperto, malandro, querendo abraçar todo mundo, não. Quieto na minha, assim, tal, meio que triste, assim, mas foi isso que eu fiz. Daí chamaram a polícia lá e tal. Eu tinha a oportunidade de fugir, mas parecia que eu queria ser detido, assim, sabe? Eu não sei porquê, não sei explicar. Mas enfim, aí eu sei que a polícia chegou e tal, viram que eu não era perigoso nem nada, daí só anotaram pegaram meu contato, não, meu número de identificação, como é que é, o RG, né, me anotaram lá, tipo, daí eu fiquei não sei como é que fala, se fala que eu fui detido, fiquei com o nome sujo, não sei como é que fala lá. Eu fui detido, Não. né? Fui detido, mas eu fui detido, me algemaram ali na hora, assim, mas eles viram que não era nada perigoso. Especial, né? Oi? Depois veio para Curitiba aqui, pro juizado especial para você responder, lembra? Sim, eu lembro. Mas lá na praia eu lembro que eles viram que eu não era perigoso, que eu só me algemaram e tal. Mas daí eles, sei lá, acabou a situação e foi isso. Aí eu fui de manhã pra casa, tinha aqueles chuveiros lá na praia e tal. Eu tomei um banho, botei tipo, com roupa e tudo. Eu lembro que tipo, eu até falei pra você, né, e tal, aí você falou assim, eu falei pra você que aconteceu. Eu falei, mas o que que eu vou falar pra minha mãe, né, cara? Mas o que será que vai acontecer pra uma mãe que fala que o filho foi detido, né? Foi preso, né? Aí, aí eu falei assim, não, eu vou falar pra ela, eu tomei um banho na ducha lá e tal. Ela falou, nossa, mas você tá com uma aparência boa e tal, antes de saber que eu tinha sido detido. Daí eu falei pra você, eles falaram, eu não acredito e tal. Daí eu falei, né? Daí aconteceu já. Quando tem como mudar isso aí, né? Chegou sem o celular, É, sem que eu celular, tinha dado de presente de Natal, o relógio, estava pagando, estava começando a pagar, né? sem celular, sem relógio, sem o tênis, Sem tênis né? Estava só com a calça e com uma camisa, né? Camiseta. e camiseta, só. Levaram carteira, levaram tudo. É, porque eu deixei na areia, burro, né? Chegou, eram quase meio-dia em casa. Pois é. E eu desesperada para variar. Bom, o importante é que tudo isso já passou, né, Kainan? Que você. A Marlene está perguntando qual é a idade que você tinha nessa época. Quem? Época que você foi Eu não vou tido, lembrar. Eu não vou lembrar. 30, eu acho que uns 26 anos, né, Kainan? Eu fui detido, fui ato obsceno o nome. Oi? Ato obsceno o nome da punição lá como é que fala, né? Sei lá como é que fala. É. Da prisão lá, sei lá. É, mas e hoje, como que você se sente com o tratamento? Qual a importância que a gente estava falando antes? A importância da família entender todo esse percurso. Como que você acha que a família tem que
tratar a pessoa com esquizofrenia ou até mesmo com a drogadição? O que que você acha que ajudou para você? Ah, o que me ajudou foi que minha consciência pesou, né? Que você ficou muito desesperada, né? Ao longo do tempo, você começou a ficar muito desesperada e tal, né? Eu falei, ah, não posso fazer isso com a minha mãe, né? Se eu quero fazer mal pra mim, isso pra minha mãe, não posso fazer. E lógico, com a minha irmã, também minha avó e tal, mas mais você, né, mãe? Que eu tava ficando desesperado, tava sofrendo muito. É o que eu falei. Eu falei, eu não posso fazer. Se eu quero fazer mal pra mim, eu não posso fazer mal pra minha mãe. Então, daí isso ajudou muito, né? Mas qual que foi a pergunta mesmo? Foi a importância da família ajudar? Família, Ah, é. tem que ajudar, né? Se a pessoa tem família, tem que ajudar. Agora, se a família ama realmente, tem que ajudar. Agora, sim, a situação é difícil. Eu sei que é difícil, porque, assim, dependendo da situação, se a pessoa usa muita droga, se ela tá numa situação muito crítica, desesperadora e tá assim no fundo do poço, vamos dizer assim, né? É difícil a família acompanhar. Eu acho que só quem é família mesmo fica junto. Amigo também fica. Se é amigo fiel, fica mesmo. Agora, mais a família que fica, né? Porque é do sangue, convive, e é importantíssimo, é inerente, porque um depende do outro, né? Se falece uma pessoa da família, faz uma tremenda falta, né? E se não falece, mas fica na dependência, parece que é até pior, porque tem aquela oportunidade de você curar a pessoa, mas não conseguir. Não digo de curar, mas de tratar, porque minha doença, no caso, não tem cura. Mas é de que é o que o Bolsonaro fala, né? É melhor uma decisão mal tomada do que uma indecisão. Então, assim, se ficar na indecisão, é o que eu falei, aquela situação. Parece que tem a possibilidade de você querer tratar e a pessoa a pessoa que é o viciado, né, que é o doente, viciado, não sei que tá, é o viciado, né? O viciado não quer se ajudar e tal, a pessoa sofre junto, né? A família sofre. Então, mas enfim, é importantíssimo, né? Porque é família, é importante tanto para o viciado quanto para a família. Porque se acontece alguma coisa, ambos vão sentir, a família vai sentir falta e o drogado, o viciado vai ter indo pro fundo do poço, né? Mas é difícil largar a droga, né, Renan? É muito difícil mesmo, mas é muito difícil mesmo. Eu sofro até hoje, assim, não é que eu sofro, mas é que assim, que eu posso dizer, eu tive que ser radical, muito, muito radical, durante grande parte da minha vida, assim, esses últimos anos. Que é assim, que eu tinha que cuidar da minha saúde, assim, todos os dias, praticar esporte todos os dias, para limpar, para cuidar da saúde, né, para limpar. A minha doença não tem cura, mas ajuda no tratamento, se você cuidar da saúde, né? E tomar os medicamentos. Hoje, por exemplo, eu bebo muito raramente mesmo. E fumar, não posso nem chegar perto de fumaça, que eu não gosto, não gosto mesmo. E, e beber eu também não bebo, como eu falei, muito raramente. Cigarro, odeio cigarro mesmo. Mas enfim, eu uso os medicamentos. Então o que eu faço hoje? Tomar os medicamentos e cuidar da saúde. E procuro me. Ah, Então né? você tem que ter uma. Oi? Oi? Você faz meditação, né? A Monique está perguntando quais são os teus hobbies, o que você faz para se sentir melhor. Você gosta Eu. de Oi? meditar? É. Você gosta de correr e meditar, né? Sim, eu gosto de correr, praticar esporte, né? Mas assim, durante muito tempo eu fiz musculação. Que é o que eu falei, eu tava falando no começo aqui do vídeo aqui, né? Eu fiz, sempre, mesmo quando eu usei droga, eu praticava um esporte, né? Tinha uma época que eu tava mais largado, mas assim, sempre pratiquei esporte, joguei futebol. Futebol faz um tempinho que eu não jogo. Mas mais musculação. Musculação eu fiz muito tempo. E assim, e corrida e tal também, eu sempre procurei praticar uma atividade física, né? E associada à medicação agora,
É o que eu faço, né? Esporte, medicação, meditar faz um tempinho que eu não medito, mas eu fiquei assim uns 3 meses mais ou menos. Tem um aplicativo chamado Lojong aqui, que é de meditação, que é bom para acalmar, para ansiedade é muito bom. Eu tô tomando remédio para ansiedade agora. Café eu não tomo mais, não posso mais tomar café, porque senão eu fico muito ansioso. E agora com a pandemia, tendo que conviver com a família, assim, querendo ou não, às vezes é importante você afastar um pouco, assim, né? Senão, você ficar convivendo toda hora, vira um Big Brother. Cada um tem um temperamento. Então, tem uma frase que diz que às vezes é necessário que a pessoa sinta o prazer da sua ausência. Então é isso que acontece, vamos supor, né? Um homem casa com uma mulher. Vai ficar no home office os dois e tal, pode até ser que fique bem. Mas é necessário que haja um período de ausência, né? Assim, para que haja assim ordem, né? Como é que eu posso explicar? O homem casando com uma mulher. Aí o homem vai trabalhar, a mulher vai trabalhar também, o filho vai pra creche lá, pro maternal e tal. Aí o pessoal tá no trabalho, tá trabalhando e tal, fala assim, puxa, que saudades do meu marido e tal. Eu falo assim, puxa, que saudades da minha esposa, nossa, como eu queria estar com ela. Aí você, não, peraí, vou voltar a trabalhar, começa a trabalhar e tal. Aí de repente fala assim, não, puxa, me dá uma saudade da minha mulher mesmo, nossa, que saudades. Quando você chega em casa, se você faz isso de segunda a sexta, é, enfim, você chega em casa no final do dia, né? Você ficou o dia inteiro. Você chegou em casa, você vê tua mulher, puxa, você vai olhar ela com outros olhos, né? Porque até valoriza mais, enfim, que conviver é realmente muito difícil, né? Eu posso até estar errado, não sei, mas eu sei, a minha opinião é essa. Conviver toda hora assim é difícil, mas não é impossível. Até porque esses dias você falou aqui que você lembra no dia que o encanador estava aqui em casa, você falou assim: tô te avisando, hein, que eu vou surtar. Lembro, Você lembro, ainda falou, né? lembro. Tô te avisando, hein, eu vou surtar. Veio lembro. todo nervoso. E o que que eu falei para você? Você engole teu surto, que quem vai surtar hoje sou eu. E Então, você ficou quieto. E eu, pois é, né, que o você Matheus é respeitou, trabalho, né? estava bem, que eu já dei meus piripaque aqui, você, né? É que o Matheus é um Kainan, trabalho, fala sabe um como é que é? pouquinho. Oi? É que o Matheus é um trabalho, sabe como é que é, né? Matheus é meu Mas netinho eu de que tava, eu que leite, tava muito. pegada, né? Então ele tem ficado aqui comigo e o Kainan ajuda a cuidar dele. E Mas ele é eu que tava muito terrível, não ansioso. faz o Kainan. Ele Eu, adora o Kainan. eu que tava muito E fala, ansioso. fala um pouquinho, para a gente já terminar, né? Sobre o curso de capacitação que você está fazendo para pessoa com esquizofrenia. É Como um, que você se sentiu fazendo esse curso? Qual é a expectativa que você tem a respeito? a expectativa é positiva. É um projeto que a AMI com a CID tá apoiando. O nome do projeto é E Projeto o Inserir. programa inserido também. Projeto Inserir é o projeto que a AMI e a CID estão apoiando. É um projeto que quer inserir pessoas com bipolaridade e esquizofrenia no mercado de trabalho. Isso. E eu, como tenho esquizofrenia, quis participar do projeto. Né? Você chegou me dando essa dica, falou, ó, vai ter uma oportunidade para você trabalhar. Eu falei, então tá, eu quero. E aí é assim, eles fizeram uma live no Zoom, eu participei, me explicaram, passaram alguns números lá, de quantas pessoas se inscreveram no curso, quantas foram aprovadas como é que fala, Seleção? oi? Para seleção? Não, Ah, não, porque vocês têm o curso, agora vocês só estão curso, esperando. curso, curso, isso, exatamente, pro curso. Pro curso, né? Quantas pessoas foram pro curso, aí um determinado número de pessoas vai fazer um processo seletivo e um determinado número de pessoas vai ser contratado. Então eu E você sentiu dificuldade, Kainan, no curso? tive muita dificuldade porque eu estava muito ansioso, né? Muito ansioso mesmo. E eu tomava muito café, esse que era o problema, eu tomava muito café, acho que era isso, né?
Mas eu sinto essa ansiedade, assim, às vezes, quando o Matheus me procura a todo momento. É difícil. É muito difícil mesmo. Mas agora tá menos porque eu tô tomando remédio para ansiedade e não tô mais tomando café, né? Uhum. Então, mas é como eu tava tomando café, assim, e não tava tomando remédio para ansiedade. O Matheus ficava todo momento me procurando. Eu tinha que ter um momento de fazer uma coisa séria. Eu tenho que fazer isso aqui, que é o curso para o meu trabalho. Que eu vou ganhar dinheiro, vai ter possibilidade de eu crescer na empresa, assim, vamos supor assim, né? E na vida também. E não dava. Aí, poxa, o que que eu tenho? Eu fiquei irritado. Fiquei irritado e fiquei nervoso. Acontece, a pessoa se irrita, né? É comum. Mas é. Mas tive dificuldade porque eu lembro aquele dia que eu bati a porta com tudo ali do banheiro, né? Aquele dia já eu tinha que fazer realizar a tarefa no Excel lá que eu não sabia como, e é uma coisa séria, então, né, tem que certas coisas a gente tem que levar com seriedade, né? Daí o Matheus ficava toda hora me procurando e você não falava nada, ficava mexendo no celular, daí eu falava, não, pera aí, eu fiquei irritado. Aí fechei a porta do banheiro com tudo, porque acontece, né? Eu fiquei bravo, foi isso, fiquei irritado. Acontece, né? Como você ficou no dia que o Felipe também pediu para cortar, tirar a casca da maçã e você deu um murro na porta. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Que Falei para você, tem um muro ali fora, vai lá e dá um murro para quebrar os quatro dedos lá. É, mas como eu tô acostumado com atividade física, né? Então eu extravaso muito. Então às vezes acontece de eu estar acostumado com isso, né? Tá. E foi bom ficar só nós dois morando sozinhos? Ah, foi bom. A nossa relação é boa? É boa, é boa. É boa, sim. Eu sou um pouco na minha, você sabe, né? Mas é boa, eu acho que é boa, eu acho que sim. É que, eu não sei explicar, mas é que os cachorrinhos também da Tata me irritavam. Será que tudo me irrita? Que será que você faz parte da minha doença? Que eu fico irritado muito fácil? Pode ser, né? Que eu Bem não... provável. É, Mas, Kainan, também nem tudo às vezes é da doença, né? Eu acho que todo mundo tem a personalidade. Tem dias que a gente tem vontade também de sair dando murro por aqui. Nem tudo quer dizer que é certo, nem tudo é uma crise. Eu também às vezes tenho vontade de sair dando porrada aí, a 3x4 no trânsito. Tem dias que a gente tá com os nervos, ou não precisa nem ter motivo. Tem dias que mas a gente não acorda o acontece, mundo. acontece que eu sou muito procurado aqui. Eu sou muito procurado aqui. É isso. Ai, meu Deus do É céu. verdade. Dá um recado aí para o pessoal, que nem eu falo para o Matheus. Aí, pessoal, um recado aí para o pessoal que você queira dar para as mães, para quem tem esquizofrenia, para a gente encerrar nossa live que já está tarde. Um recado que para a pessoa que tem esquizofrenia, se foi por uso de drogas, pare de usar imediatamente, radicalmente mude sua vida, comece a prestar atenção na saúde, perceba que saúde é coisa séria, que o teu futuro vai depender do que você faz hoje, né, da prática da tua saúde. Se você cuidar bem da tua saúde, você vai ter um futuro bom. Eu, como não cuidei, tenho o futuro que eu tenho, não reclamo, mas eu sei que poderia ser pior, poderia ser melhor também. Hoje eu pago o preço, mas não perco tempo, sei que saúde é importante. É isso. Leve a palavra saúde a sério. Valorize a sua família e faça o que é correto, né? Mas principalmente a palavra saúde, né? Isso que é importante. Para as famílias, o que que você fala com relação à esquizofrenia? Para as Para famílias, as mães, pais, os irmãos. sim. Que não abandonem, né? Que não desistam, né? Procure ajudar. É, se tiverem que ser drásticos, né? No, 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 no- na situação, às vezes tem pena assim de querer internar, fazer essas coisas, mas procure um médico e faça o que o médico orientar vocês, né? Vai ter. A intervenção você acha necessária, então, né? Eu acho que é necessário, depende do que o médico falar, né? Mas às vezes entre aspas, o mal necessário, né? Que nem você falou, é uma prisão mais livre, mas que acaba fazendo bem para vocês, né? É, é verdade.
Agora, só uma pergunta aqui da Marlene. A Marlene, ela, o filho dela, Kainan, ele faz bastante uso de droga, sabe? Não é bastante uso de droga. Uhum, Ele tem um sério problema, acho que com a maconha, não me recordo muito bem. Ele uhum, não aceita de jeito nenhum, nem a esquizofrenia, ele não quer tomar medicamento e nem uhum. para, acho que com a droga. O que que você acha? Você que foi usuário, eu sei que você não vai ter a solução, né? Porque se tivesse, já estava milionário. Mas o que que você fala para essa mãe? Que eu falo pra mãe dele que não quer parar de fumar maconha, Ele não para de usar, acho que a maconha e não aceita que tem esquizofrenia. mas ele já foi internado, já foi pro hospital, pro médico já? Acho que não, acho que não. Bom, procure a ajuda de um psiquiatra então, né? Veja um psiquiatra. Mas ele não vai, ele não quer ir. Ele não aceita, ele acha que não tem nada. Tem 18 anos? Não, tem mais. É, se ele depende dela pra morar, ela tem que obedecer. Não, Não? ele mora com o pai. Mas o pai, eu acho que é muito conivente, assim, faz vista grossa que não está vendo para não se incomodar muito com ele. É, então o rapaz tá precisando de ajuda aí, né? Mas ele não enxerga que ele quer se ajuda, que ele precisa de ajuda. Então, se alguém for mais firme com ele, fala, não, você vai fazer, vai parar de fumar maconha, acha maconha, né? Não sei. Vai parar de usar droga aí. Você acha que deveria internar? Primeiro ver o que o psiquiatra fala, né? Fala assim, ó, vai para um psiquiatra. Você vai para um psiquiatra. Se a família quer o bem dele realmente, vai ter que ser meio duro, ao meu ver. No sentido não de machucar ele, mas no sentido de falar assim, ó, ou você não dá opção para ele, fala, ou você para e a gente vai te ajudar aí, ou vamos ter que tomar uma atitude mais radical com você, né? Porque é pro bem dele, né? Então, a maioria das pessoas, das vezes que eu fui internado lá, quando eu não fui internado, eu ficava refletindo lá, falava, puxa, eu acho que minha família foi dura comigo, mas é pro meu bem, né? Então, muitas das vezes eu não acreditava que estava doente, né? Eu achava que eu não estava doente e tal, mas tem que confiar no médico, né? É isso aí. Verdade. Uhum. Então, filho, que bom que você pode falar um pouquinho, né? Sim, Mostrar para as pessoas também o teu lado, né? Porque geralmente elas me escutam, mas pouco escutam você, sim. né? Que a gente já passou uns perrengues grandes, né? Dentro de casa, de porta quebrada. Você É, nunca foi violento comigo, assim, fisicamente, de querer me bater, né? lógico, né? Mas, mas umas três portas quebradas aqui por muito tempo, Uhum. né? E achei uma época que realmente eu não fosse mais ter você, que eu não fosse recuperar, principalmente na época das drogas, né? Sim. Eu achava que realmente eu ia perder você para as drogas, que eu não sei, que qualquer hora eu ia pegar você no necrotério, Uhum. né? Ou que você ia preso. E sou muito agradecida, assim, de você ter tido muita força, né? Porque eu sei que não é fácil. Sim. Largar um cafezinho, de tomar um cafezinho já não é fácil, É, uma droga que entra na tua corrente sanguínea, né? sim. Que muda, às vezes, aquelas sensações que você tem, se você está triste e de repente a droga faz você se sentir super para cima, até passar o efeito, né? Que daí vem um efeito pior. Sim. Mas eu acho que você realmente, para mim, você foi um grande exemplo, né? De ter vencido isso. E eu espero que você nunca mais caia na tentação de voltar a usar qualquer que seja a droga, Sim. né? Que eu acho que como você está hoje, você tem algumas limitações, mas eu acho que se você continuar como você está, né, teus caminhos vão se abrir. Aos poucos as coisas vão acontecendo, Sim. né? Verdade. Então, o passado ficou lá para trás, né? Eu lembro dele porque eu falo muito sobre isso com as mães, mas eu acho que é uma coisa assim que a gente, eu acho que assim, para você é importante lembrar como foi para que você não volte a fazer. Sim, é verdade.
né? É verdade. Porque você lembrar das coisas que você passou, das situações, dos caras querendo te bater, eram quanto? 10? Não lembro? Correram atrás de você que estava com a Jordana? Ah, é verdade. 10 para bater em você? Não, não, eu tava em 3 carros, com arma ainda. Diz a Pois Jordânia, né? é. Diz a Jordânia, né? Hã? Diz a Jordânia que eles estão com 3 carros e com arma ainda atrás de mim, né? É, mas eu lembro de muita coisa. Mas, Mas você sabe, né? De situações que você passou, que eu passei, que a sim, gente sofreu muito. Então, isso serve para você lembrar de que realmente não, a droga não traz benefício para ninguém, não. né? Eu acho que não tem nenhum exemplo no mundo onde uma pessoa que faça o uso de drogas É, possa ter se dado bem. é verdade. Tem dois caminhos, ou é morte ou é prisão, Ou né? é desgraça, Não né? aquele que é um usuário que ele só fuma, não estou dizendo isso, aquele usuário que fuma a maconhinha dele ali em casa, não. Mas aqueles que já passam a usar outras coisas e você sabe disso, muda o comportamento, fica mais agressivo com a droga, com a bebida, que também é outra droga, Sim, né? Então, para quem está assistindo, está passando por isso, que é usuário, largar a mão disso, né? Porque se vocês me citarem um exemplo de alguém que use várias drogas, porque o Snoop Dogg lá está se dando bem. Por enquanto, a gente não sabe o amanhã dele, não sabe como ele vai terminar. pois é, A gente não sabe, na verdade, como ele vive. A sim, gente supõe como as pessoas vivem, porque a televisão mostra, às vezes, o lado bonito. é verdade. Então, pessoal aí, tome de exemplo. Sim, é E é verdade. isso aí. Obrigada, filho, por ter feito essa live com a mãe. Eu sei que eu te peguei de surpresa, né? Que você ficou nervoso e É, tal, mas eu tenho certeza também que, de certa forma, você ajudou aqui, uma mãe ou outra, né? Pouquinhas pessoas assistiram, até porque eu não divulguei, sim, né? Mas eu vou colocar lá no YouTube também. Pedir para o pessoal que puder ir lá no YouTube, compartilhar, se inscrever no canal, porque o canal do YouTube é o seguinte: quanto mais inscritos e quanto mais você curtir, mais o YouTube vai entender a importância daquele assunto e mais ele vai impulsionar, né? Para a gente poder falar mais abertamente a respeito da esquizofrenia. Essa doença assim tão guardada, tão rotulada, tão estigmatizada. O Kainan, ele não liga de falar que tem, mas a gente sabe que muitos ainda se incomodam com isso. Por quê? Por causa de preconceito, verdade, por causa dos rótulos que dão, sim. né? Ô mãe, Pessoal, obrigada, boa mãe, noite. mãe, bota no meu canal no YouTube lá, tem como? Eu vou colocar Então tá bom. no meu, No meu vou pôr no também? meu. Bota no meu Teu? também, tá Tá bom? bom, depois a mãe coloca. Então tá bom. Pessoal, beijo. Obrigada, viu? Obrigada por terem ficado aqui.